Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pod Semes, né? Esse que é o nosso sexto episódio, né? Estou eu aqui mais uma vez, o Ember Santos, e minha amiga linda aqui, por favor, Laila. Meu nome é Laila e a gente está aqui para fazer o sexto episódio do Pod Simples. E dessa vez nós temos aqui duas profissionais, né? Uma da área da educação, minha colega, a professora Solineide, seja muito bem-vinda. Obrigada. A outra colega aqui da área da saúde, né? Enfermeira Marcele. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre meu corpo e as regras, né? Nós vamos tirar algumas dúvidas, né? Vai ser um bate-papo, né? Esse é o nosso objetivo do Pode Sermos, um bate-papo com profissionais da saúde e educação sobre dilemas diários do corpo do adolescente, a fim de fornecer informações abrangentes e esclarecedoras sobre as mudanças físicas. A gente sabe que as adolescentes elas passam por essa mudança, por essa transformação em seus corpos, né? E tudo pode afetar o emocional, o social que vai ocorrer durante a adolescência, promovendo a compreensão saudável e positiva dessas transformações. Oi, boa tarde para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Pod Simples. Nesse episódio, como o Timber já falou, nós temos como convidadas a professora de ciências, Solineide Neres, e a enfermeira Marcele Alves. E vamos discutir sobre a importância de ter controle e entendimento sobre o próprio corpo e as decisões. E as decisões que tomamos para a nossa saúde e bem-estar. E estamos aqui para bater esse bate-papo sobre a adolescência. A adolescência é um período repleto de mudanças, desafios e descobertas. É um momento crucial para entender melhor os nossos corpos, nossos direitos e como essas questões se entrelaçam com nossa saúde física e emocional. No episódio Meu Corpo e as Regras, vamos explorar temas que vão desde o desenvolvimento físico e emocional até como lidar com a pressão social e manter uma imagem corporal saudável. Para que fique bem claro, né, todo episódio do Pod Semes a gente fala, a gente apresenta a real intenção. Né? Vocês sabem que foi criado a imprensa do Maria Santana, né? É um projeto bem interessante. E o Pod Semes ele vem como ferramenta, na verdade, porque a imprensa ela tem como objetivo principal divulgar e circular, né, produções científicas da escola, apresentando figuras representativas da educação, cultura e hoje nós temos também da saúde. Né? E o Pod Semes, como eu disse, ele vai surgir como uma ferramenta, né, idealizado para relacionar fatos e opiniões com os conteúdos discutidos no currículo escolar. Muitas vezes a gente discute algum tema, né, dentro das salas de aula e a gente também traz alguns desses episódios para o Pod Semes para poder ser abordado aqui. Nós queremos agradecer mais uma vez nossas convidadas aqui. Muito obrigado por terem aceito o convite, tanto Solineide quanto Marcele, né? Queremos também agradecer aos nossos patrocinadores permanentes, que sem eles aqui o Pod Semes não seria possível, na verdade. Vereador Nego Helder, EliteNet, Dr. Ventura, Cantinho Brasil, Professora Zaira, Lucinha, Professor Josivaldo. E também aos patrocinadores desse episódio que nós falaremos mais à frente. A professora Solineide Neres, docente do Centro Educacional Maria Santana, profissional da área da educação há 35 anos, possui pós-graduação em meio ambiente e formada em biologia. Vou passar a palavra para a senhora se apresentar. Fica à vontade. Olá, boa tarde, tudo bem? Bem, eu sou Solineide, né? Como já foi dito, trabalho na educação há 35 anos, tenho minha formação na área de biologia, uma área que eu gosto muito, né? E uma pós em meio ambiente. E trabalho já há 35 anos. Eu acredito que há 25 anos eu trabalho com os adolescentes em sala de aula. Então, para mim, vai ser muito bom, né, a gente poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento e da nossa experiência como profissional na sala de aula. Isso aí, com certeza, professora. Vai passar muita experiência para a gente hoje aqui, viu? Nossa outra convidada, a enfermeira Marcele Alves, atualmente atua na Unidade de Saúde da Família Eric Soares, no município de Pau-Brasil. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Marcele. À vontade. Olá, boa tarde. Eu sou Marcele Alves, sou enfermeira. Eu sou formada há 17 anos. Trabalho aqui no município, na Estratégia de Saúde da Família Eric Soares e trabalho também no Hospital Municipal de Jussari. Eu não trabalho diretamente com esse público, né?
adolescente, porque é um público que é muito resistente para chegar até as unidades de saúde. Mas sou mãe de adolescente, né? Sou mãe de adolescente, sou tia de adolescente e estou aqui também para compartilhar, né? Compartilhar e também receber também experiências da educação, da adolescente. Que não é aborrecente, não. Ainda não. Ainda não. Bom, esse episódio será dividido em 3 tópicos e o primeiro tópico vem com o tema autonomia corporal. O que significa ter controle sobre o próprio corpo e por que isso é importante? Aí vocês podem ver quem começa, entendeu? Um começa agora, O controle, né? O controle do seu próprio corpo é você ter autoridade sobre ele. Né? Você conhecer, é o autoconhecimento do seu corpo. Você tendo esse autoconhecimento vai ajudar na interpretação das novas emoções, na interpretação das mudanças, das transformações, que é comum nessa fase, né, de adolescência. E se você não se autoconhecer, você não vai ter como até entender o que essas emoções querem dizer. O que essas emoções querem passar para você, se é aquilo que você quer, se você está preparada para aquela decisão. Então, eu acho que precisa primeiro você se autoconhecer para poder você ter esse controle, né? E é importante por todos esses motivos, né? É importante porque você se autoconhecendo, você tem um controle maior sobre ele. Muito bem, né? Eu gostei muito desse tema, porque assim, todos nós já fomos adolescentes um dia, né, Marcelo? E aí a gente sabe que para você ter um controle, é preciso que você conheça bem o seu corpo, né? Eu digo sempre isso para os adolescentes na sala de aula. É preciso que reconheça as mudanças, porque as mudanças acontecem nesse período da adolescência. E é preciso também saber, a questão do controle é quando você sabe as suas limitações, né? Você pode saber até onde você pode ir, até mesmo na questão do toque, de pessoas que você não conhece, né? Principalmente na questão quando vocês começam a namorar, né? O seu primeiro paquera, o seu primeiro fica, né? Vamos dizer assim. Então, você tem que saber até onde está o seu sinal vermelho. Então, é preciso que você esteja confortável, é preciso que você saiba quais são as suas emoções, quais são aquilo que vai mexer com o seu emocional, para que você tenha uma adolescência muito boa, para que você seja feliz, sem tanto trauma, sem tantos problemas, sem tantas preocupações. Tem que viver a adolescência com responsabilidade. Até onde você sabe, para você saber até onde a pessoa pode ou não tocar no seu corpo. Também aí, faz parte. E aí também a participação da família nesse né? A família eu acho que é muito importante quando a família ela é presente, né? Às vezes a escola também, às vezes não, muitos dos casos a escola também é muito importante, que a gente que trabalha com adolescente, a gente sabe de casos que acontecem, um olhar diferente. E às vezes até pra gente uma forma da gente se posicionar. E a gente às vezes tem casos de adolescentes que está um pouco retraído e a gente não sabe, né? Não sabe o que acontece quando você vai procurar saber alguma situação em casa, envolvendo algumas situações que são complexas. A situação é complexa para você falar em relação a toque, a corpo de adolescente, é um negócio muito complicado. Com certeza. Se bem que hoje em dia a gente já até ouve mais falar, né? A gente fez uma atividade no PSE semana passada, os meninos menores, né, da infância ainda, já sabem falar. Então esses meninos já vão chegar na adolescência já mais preparados para essas questões. Né? Eu acredito que seja, porque já fala mais. Todo mundo já tem uma data em maio, né, que trabalha bastante, então as escolas estão trabalhando bastante. As unidades de saúde também trabalham bastante, então já prepara mais essa fase. Com certeza. E eu acho que se o adolescente, a partir do momento que alguém ultrapassar esse sinal que a gente, né, fala, sinal vermelho e tal, se ele tiver essa facilidade de falar, fica até mais fácil dos órgãos públicos, porque a gente vê muitos adolescentes que sofrem algum trauma, mas que eles ficam retraídos, não têm, né, essa facilidade de falar, porque muitas vezes também quem faz está muito próximo,
próximos. Tá bom. Normalmente, Né? pessoas muito próximas. Né? Isso. E assim, a fase da adolescência, eu costumo dizer que é uma fase mais linda que uma pessoa, um jovem, tem na vida. Porque é como se um desabrochar de uma flor que a gente vê tão linda, né, tão perfeita. E muitas vezes é preciso que o adolescente ele seja bem acompanhado, não só pelo pai, não só pela mãe, mas pelas pessoas que têm responsabilidade sobre ele. Porque é preciso também dar uma certa responsabilidade a esse jovem a ter seus limites, para que ele, na fase adulta, ele não venha a ter consequências pelos atos que foram cometidos na adolescência. Sábado teve uma programação na igreja sobre o quebrando o silêncio. Aí eu até, à tarde, eu até fui exemplo de... Me chamaram para fazer um negócio do semáforo do toque. Aí tinha o sinal vermelho, Isso. amarelo e verde. Para saber até onde alguém pode te tocar. E falou sobre várias coisas desse assunto, falando que às vezes quando acontece um trauma com alguma menina ou até Isso. menino mesmo, a pessoa não se sente mais digna de se sentir bonita, Isso. de se arrumar, de sair na rua. Às vezes guarda o trauma só pra si mesma, não conta pra ninguém por ter sido ameaçada. Falou sobre várias coisas do tipo. Bom, pessoal, a segunda pergunta: como os adolescentes podem se preparar para as responsabilidades de saúde na idade adulta? Um dos fatores que muito me chama a atenção é quando a gente vai trabalhar com a questão da alimentação, né? Já que eu sou professora de ciência e trabalho já há muitos anos com adolescente. Aí eu costumo dizer, né? Vamos fazer um cardápio aqui do que é que a gente come pela manhã, o que é que a gente come pela tarde, o que é que a gente come pela noite. E aí a gente começa a ver como é que está a alimentação de cada um. Porque assim, através da sua alimentação, de uma boa alimentação, é que você vai se tornar um adulto saudável. Se o adolescente hoje, a gente sabe que existem muitas tentações aí, e em termos de alimentação, né, a gente fala muito sobre a questão do refrigerante, que o refrigerante contém muito açúcar, e o refrigerante, quem toma demais pode desenvolver um diabetes. E a gente fala muito sobre a questão das massas, né, que são os carboidratos, né, que aí vem a questão das pizzas, dos hambúrgueres e outras coisas mais, né? E aí a gente começa a falar que para que você tenha uma qualidade de vida, é preciso que você saiba se alimentar. O que eu posso comer para que eu me torne um adulto saudável? Para que eu não me torne um adulto, né, com algumas doenças crônicas. E aí, eu costumo dizer na aula de ciência, é preciso que a gente comece a saber e a conhecer os valores da alimentação. Por que eu posso comer isso? E por que isso aqui não faz bem à minha saúde? Ou ainda que eu coma, mas que eu tenha assim um certo equilíbrio, para que ele não faça parte da minha alimentação do dia a dia. Mas uma vez ou outra, né? Quem é que não toma um refrigerante uma vez ou outra? E é Quem é que viciante, não come um hambúrguer uma vez ou outra, né? Então, assim, tudo tem que ter um certo equilíbrio para que você tenha uma vida saudável. É importante também os hábitos saudáveis gerar, né? Isso. Não só da alimentação. É importante porque a alimentação, o que diz? Nós somos hoje o que nós nos alimentamos ontem. Isso. Então, assim, a idade adulta, quem se alimenta, tem uma péssima alimentação na adolescência, Isso. vai ter uma vida desregrada na fase adulta. Mas essa fase de adolescente é muito resistente em questão de saúde, saúde geral. Com certeza. A atividade física que fazem não é por saúde, é por estética. Os adolescentes vão para a academia, é por estética, não é por saúde. Eles não têm, assim, no meu ponto de vista, não tem muita questão da saúde. A vacina, falar de vacina para um adolescente é falar o nome de um bicho, entendeu? Assim, e vacinas é uma das coisas que previne realmente doenças futuras, né? Com certeza. Procurar a unidade de saúde, não só quando está doente, procurar a unidade de saúde quando está a prevenir mesmo, no planejamento familiar. As pessoas pensam que planejamento familiar é só para evitar filho. Não é, planejamento familiar é para orientar o adolescente, ou até outra fase também,
É para orientar, se ele não quer ter filho, se não, né, para não ter uma gravidez indesejada, isso são orientados no programa da saúde, é o programa de planejamento familiar, que faz esse tipo de orientação. E é muito resistente esse público, pelos tabus também, né? Pelos tabus da família, pelos tabus que a sociedade mesmo coloca, que o adolescente na unidade de saúde está tomando remédio para um contraceptivo e não é. É uma fase que precisa ir para a prevenção, para uma orientação. E às vezes não acontece por isso. Então, A questão da orientação, né? Que não chega, não é, Marcelo? Com a internet essa orientação chega, mas chega de uma forma irregular, porque às vezes ela é ultrapassada, ela é atropelada, não é por fases, né? Então eles acabam pulando certas fases. E você falou uma coisa interessante, fala de cidade pequena, né? Aqui no nosso município, ao Brasil. Se uma adolescente, tipo da idade de Laila, for passar por um ginecologista, alguma coisa, então já saem outras conversas, porque ela tá isso. Não é, ninguém vai falar, não, ela tá ali porque tá tendo preparo do corpo dela, ela tá se tornando uma mulher. Então a cidade pequena tem muito disso, infelizmente. E o que o Solineide falou em relação à alimentação, eu sou um exemplo disso. Porque você sabe que a gastrite hoje ela é desenvolvida em mais de 50% dos brasileiros, né? Com certeza. E eu era viciado em Coca-Cola. Eu tomava praticamente 1 litro de Coca-Cola por dia. Hoje eu fui obrigado a deixar de tomar Coca-Cola por conta da gastrite, que ela realmente não permite que você tome ela, se você tiver. Mas ainda estou tentando me livrar dos outros refrigerantes, né? Eu tomo suco assim, mas às vezes quando eu vejo um Guaraná, vejo uma Fanta laranja, ainda tomo, porque ela não faz tanto mal como a Coca. A Coca, eu tomei uma vez, quando assim que eu pensei que estava curado da gastrite, eu quase que estava rasgando tudo por dentro. Então assim, tudo fruto da alimentação que a gente vem desde adolescente, você vai carregando para sua vida adulta, né? Felizmente. Os transtornos alimentares que a gente vê hoje em dia, né? Quando a gente fala na questão das bebidas, né, principalmente, né, sucos, né, refrigerantes, né, aí nós fizemos uma experiência lá na sala e falamos assim, vamos fazer hoje um café da manhã mais saudável. Aí um aluno falou assim, professora, eu posso trazer refrigerante? Eu falei assim, você toma refri no horário do café da manhã? Por que não? Eu tomo sim. Eu falei, mas não pode. Por quê? Aí a gente vai explicar, né, o porquê, né, principalmente a Coca-Cola, a gente sabe que ela descalcifica, retira o cálcio dos ossos. A pessoa que toma demais vai ter consequências sérias, porque na realidade todo refrigerante ele é viciante. Todos. Observe que quando é dado a uma criança, quando ela tem 2 aninhos, tudo que ela for comer, ela pede logo refrigerante. Então, porque tem alguma substância dentro dele, que torna a pessoa que consome, o consumidor, viciante. E é como se fosse, né, um cigarro, como se fosse, né, uma bebida, que você não consegue deixar. A não ser quando você vem a ter problemas de saúde, né? E aí o médico diz, olha, no seu caso mesmo, você não pode mais tomar. Agora sim, a terceira pergunta. E qual é o papel dos pais e educadores na preparação dos adolescentes para a vida adulta? Eu vejo que os pais devem monitorizar os filhos. Nunca deixar os seus filhos sozinhos, porque eles se tornaram adolescentes. Deve ter um diálogo. Tem que aprender a ser mais amigo dos adolescentes. Não só colocar defeito, mas chamar para perto de si. Muitas vezes os pais, eles têm um carinho muito grande com os filhos quando são crianças, quando eles ainda conseguem colocar no colo. Mas quando começa o adolescente, né, que é a fase do aborrecente, aí começa, porque você isso, porque aquilo não. Essa fase aí é uma fase muito difícil, em que o seu filho ou a sua filha precisa que você, pai, que você, mãe, esteja mais próximo. Ou você é responsável, né, que seja um tio, uma avó, uma tia, tem a responsabilidade sobre esse jovem, porque é o momento em que ele precisa muito de você. É o momento em que ele passa por mudanças, igual foi falado aqui, né? E as mudanças fazem com que, muitas vezes, eles estejam assim à procura da identidade. E essa identidade é o lugar em que ele está. E isso muitas vezes traz transtorno, traz insônia, traz depressão, traz ansiedade
compulsiva, pode ser pela alimentação, ou então por alguma coisa que vá lhe prejudicar, entendeu, no futuro. Então, tem que ter um equilíbrio. Não é porque é adolescente que eu vou deixar de ter autoridade ou autonomia sobre o meu filho, a minha filha, seja lá o que for. Não, a responsabilidade continua. E agora é que tem que ser mesmo, porque é o momento em que ele mais precisa da pessoa que ama, né? E outra coisa também, tem que desenvolver a questão da confiança. Tem que ter confiança. O adolescente, ele tem que aprender a confiar e a valorizar o seu conselho, por mais que seja difícil, né? A gente sabe que a gente hoje vive em um mundo em que a tecnologia está deixando os pais e os filhos muito afastados um do outro, distantes, né? Mas a gente tem que continuar, vamos continuar chamando nossos adolescentes para mais próximo, conversando, entendeu? Ter a oportunidade de contar também as nossas experiências, como foi quando você era jovem, o que aconteceu, quais são as dificuldades que você passou também. É bom o adolescente ouvir e saber que o que ele está passando agora, você já passou um dia, né? Então, Solineide falou tudo, mas além dessa informação, né, dessa orientação e apoio, a gente tem que sempre estar proporcionando um ambiente de confiança, né? Um ambiente que a gente incentive sempre o diálogo. com certeza. Um ambiente saudável também, porque o adolescente que vive num ambiente que não seja saudável, ele não vai levar nada saudável também, onde ele for. Então é uma fase que é bastante complicada mesmo. E a internet está aí, né, com trazendo, como eu tinha falado, né, trazendo essas informações de uma forma desordenada. Então essas informações vindo de um lugar que seja seguro, que é a família, né? Sim. É a família. Então vai deixar esse adolescente também mais seguro de si também. É uma informação mais segura do que ver as informações na internet. Isso, exatamente, a internet está tudo lá, a internet tem de tudo. Bem. Só que a internet é de uma forma geral. O que sua mãe vai falar para você vai ser específico para você, com a sua realidade. Né? Então, a sua e a dela, né? A sua e a da família. Então isso vai trazer para você uma segurança a mais. Com certeza. Explorando só um pouquinho antes da gente ir para o nosso segundo tópico, explorar só mais um pouquinho essa terceira pergunta. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu falo enquanto ex-adolescente, né? Também tem muito tempo, né? Tem muito tempo que a gente... Enquanto professor também, a gente percebe que, assim, os adolescentes, cada ano que passa, eles estão, tipo, mais impetuosos, eles dão mais a testa, vou falar na linguagem dos adolescentes mesmo, né? Então, assim, vocês acham assim, que na opinião de vocês aí, tá faltando um pouco mais realmente da presença da família, isso como um contexto geral, porque a gente não via tanto isso alguns anos atrás, hoje a gente já percebe tanto, não sei se é o advento da tecnologia que está chegando muito mais presente, mas eu também acho que falta um pouco também do freio dos pais, até quando o filho pode estar usando a internet, até quando o meu filho pode estar usando uma tecnologia que está atrapalhando o convívio dele, social, na escola, tudo isso. A gente percebe que hoje em dia está complicado a situação. Mas é isso mesmo. Na verdade, é limite. O que falta para os adolescentes é limite. Porque a internet ela é boa, se souber, né? Se for usada de uma forma adequada. Ela é boa, traz informação, traz diversão, né? Entretenimento. Mas o limite que não é legal. As crianças não têm limite. Os adolescentes não têm limite. Então se tranca no quarto, fica o dia todo na internet. Né? Não tem uma vida social, não tem uma vida familiar. Não tem como o pai ter esse controle sobre aquele adolescente. Os que só fazem ficar no joguinho ali, beleza. E os que não ficam só no joguinho? Dessa forma. Com certeza. E a questão do controle, eu vejo igual você falou, que fica amanhã, né? Mas eu tive caso aqui de uma aluna que ela chegava na sala de aula, dormia sobre a mesa. E eu um dia cheguei até ela e perguntei o que está acontecendo e tal. Você foi para a festa? Porque geralmente acontece isso, né?
E ela disse, não, é porque eu fico até o dia amanhecer assistindo um programa, né, na internet. E aí eu disse, né, e onde é que está sua mãe? Ah, minha mãe está dormindo. Tem coisas que tem que ter mais assim, vamos dizer assim, uma certa autonomia, né? Dizer assim, até que hora você pode usar na internet. E o pai, quando deitar para dormir, tem que vir ao quarto e ter certeza se seu filho adolescente está dormindo mesmo, porque ele pode deitar, desligar a luz e aí fingir que está dormindo quando o pai e a mãe deita, aí vai lá e vai fazer o que não deveria, né? Então a gente tem que vigiar realmente, né? E se for possível até desliga o roteador, mas dê um jeito para que esse adolescente tenha as horas, né? Que todo adolescente tem que ter pelo menos 8 horas, né, para poder dormir de sono, no mínimo, né? A gente coloca assim, porque o sono, ele traz muito benefício, ele traz um certo equilíbrio, traz um certo equilíbrio hormonal, né? E se você não dorme, adolescente, vai ficar desatento, vai ficar irritado. Por quê? Porque faltou o quê? O sono que você não teve na noite anterior. E o sono faz parte também da saúde, para você ter uma saúde mental, né? E até mesmo um equilíbrio emocional. Bom, agora nós vamos passar para o tópico 2, né? Com o tema influências sociais e culturais. E a primeira pergunta é: como a pressão dos colegas pode afetar as escolhas de saúde e comportamento dos adolescentes? Entendeu? Isso aqui Vou conversar porque ela fecha mais melhor. Normalmente, adolescentes, cada fase tem sua fase, mas eu vou de contar com de adolescente, se sente melhor entre adolescentes, né? Sente mais à vontade entre adolescentes. Então, os amigos e os colegas nessa fase, eles têm um papel bastante importante na vida um do outro. Com certeza. E muitos deles, porque a maioria das vezes eles dividem as mesmas opiniões, né? Os mesmos anseios, os mesmos medos, as mesmas dúvidas. Uhum. A questão da influência, eu tinha falado alguma coisa antes aí, numa dessas perguntas, que se o adolescente ele tem uma boa vivência em casa, uma boa educação em casa, uma boa estrutura familiar em casa, ele vai passar para o colega tudo isso. Então isso vai influenciar positivamente. Se ele não tem nada disso em casa, como é que ele vai influenciar positivamente no colega? Se ele não tem boas influências em casa. Então tudo depende da sua estrutura familiar, tudo depende da sua estrutura, da sua base. Aí a pergunta é a escolha, né? O que pode influenciar nas escolhas. Ele só pode influenciar positivamente se ele tiver bons hábitos positivos. Se é um adolescente que tem o costume de dialogar em casa, que tem uma boa confiança com os pais, uma boa relação de confiança com os pais, que é um adolescente que vai à unidade de saúde, é um adolescente que obedece, então ele vai passar para o coleguinha todos esses bons hábitos. Se ele não faz nada disso, ele vai passar o que ele não tem? Eu acho que essa pergunta fala também sobre a influência, assim, sobre opiniões que, tipo, você falou que adolescente, gosta mais de estar no meio dos adolescentes e realmente, e às vezes a gente ouve mais as opiniões dos adolescentes, de quem anda com a gente, do que de qualquer outra pessoa que tenha experiência e tal. E eu acho que, tipo assim, se você tá ali numa rodinha de amigos, aí alguém fala que tem alguém mais acima do peso, tem alguém mais baixo, alguém mais magrinho, aí se alguém fala que você precisa emagrecer, que você precisa diminuir a alimentação, a quantidade de alimentação, ou com alguém magra, que você tem que comer mais e tal, isso afeta, eu acho que isso afeta muito, tanto o emocional quanto o físico também, a saúde física, porque às vezes uma pessoa que seja mais acima do peso, ela pode parar de comer e prejudicar a saúde, achando que está fazendo bem para si mesma por causa de opiniões de outros adolescentes. Alguém mais magro também pode comer excessivamente, comer excessivamente, comer mais do que devia e também prejudicar a saúde. A saúde. E o que eu observo também na questão dos adolescentes é que eles gostam de andar em grupo. Sempre estão em grupo, né? E assim, é um confiando no outro.
E aí as orientações que foram recebidas no lar, né, foram orientadas pela mãe, ou pelo pai, ou pela avó, né, que a gente tem muitos adolescentes hoje sendo criados pelos avós. Eles acabam, sabe, tendo dificuldade de dizer não. Por quê? Porque eles querem ser bem aceitos no grupo. E aí o grupo influencia você o quê? Ah, vamos ali tomar uma. O que tem? A bebida vai lhe fazer bem. É um exemplo aqui que eu estou dando, né? Que pode ser qualquer outra coisa. Eu vejo o seguinte, que todo adolescente, ele tem que ter uma postura no momento certo para dizer não. Não quero. E se tiver outro colega, outra amiga ou amiga do lado, dizer não vou fazer, não quero fazer. Se continuar insistindo o grupo continuar insistindo, a insistir, você diz assim, muda de assunto, entendeu? Você pode mudar de assunto ou até mesmo sair do grupo com aquela pessoa que está na mesma opinião sua, de não fazer uma determinada coisa errada. Quem quiser fazer errado, que vá continuar, mas você está fora. Então, para isso, é preciso construir nos lares, né? Vamos voltar mais uma vez, né? A questão de você ter uma posição, a questão da sua, vamos dizer assim, da sua autoestima, a questão de você se valorizar mais e não deixar que as pessoas valorizem você. Você que tem que ser valorizado. Se olhar no espelho e dizer, eu sou linda, ainda que o colega do lado diga que eu não sou, entendeu? Então, essa autoestima vem de você, tem que partir de você, para que você não queira cair na armadilha do grupo. Outra coisa também, deve confiar mais em você mesmo. O adolescente tem que ter confiança em você. Não deixe que as pessoas venham colocar coisas em você, ou defeito em você que não existe. Ah, porque você está gordo, ou porque você está gordo, ou porque você é muito magra. Ou vem a questão aí, muitos jovens e adolescentes, né, vamos falar, adolescentes. Começa a questão da anorexia. Vai no espelho, acha que está gorda demais. E aí começa o quê? Não querer comer. Ah, não vou comer porque eu estou gorda, não como isso. Isso aí começa a mexer no seu psicológico. Vem a questão também da bulimia. Que aí você come, enche a barriga e depois você se sente o quê? Culpado. E aí vai no banheiro, coloca tudo para fora. Então, você, adolescente, tem que aprender a ter autoestima. E essa autoestima tem que brotar de dentro de você e da sua família. Você não tem que ir pelo que o grupo está lhe dizendo, mas você tem que ir por aquilo, pela sua razão, pelo aquilo que você sabe e que você precisa saber que você aqui conquistou o seu lugar e o seu espaço. Você é lindo, jovem, adolescente, você é muito bonito. É uma fase maravilhosa que a gente passa na nossa vida. Eu digo isso porque assim, eu fui criada sem mãe, fui criada só por pai. Mas eu sempre tive uma autoestima. Porque eu aprendi isso na minha adolescência. E não deixei que grupo nenhum me influenciasse para fazer coisas erradas. Eu sempre dizia não. Vou por aqui. Porque eu ouvia muito, né, a educação que meu pai me deu em casa. Então eu tinha muito essa preocupação de não prejudicar o meu pai, a orientação que ele tinha me dado. Porque muitas vezes tem jovens que fazem os pais passarem vergonha. A pessoa olha assim para ele e diz, você não tem pai não? Você não tem mãe não? E na verdade você tem. É porque você não deu ouvido à orientação nem do pai, nem da mãe, nem do avô, nem da avó, não é mesmo? Então é preciso que a gente tenha o quê? Autoestima, tenha responsabilidade e tenha consciência dos nossos atos. Porque é do adolescente que se torna uma pessoa adulta. Certo? Me desculpe se eu fui muito assim. É assim mesmo. Mas a gente tem que ter assim, uma posição mais firme. Uhum. E dizer não é não, sim é sim, quero, não quero, conscientemente. Que o adolescente tem capacidade para isso. A segunda pergunta é: qual é o impacto das redes sociais na imagem corporal dos adolescentes? Acho que a gente já até falou, né? E sobre isso aqui. O Laila até falou alguma coisa ali já, nessa última fala de Laila.
a rede social criou Padrão. um padrão de beleza, né? Que o perfil é magro, né? Meninas magras, bem maquiadas, cabelos longos, não precisa nem ser tão lisos, mas os cabelos longos, né? Porque agora tá usando muito os cachos. Então, se você não tá nesse padrão, isso vai impactar negativamente. A gente tá diferente do Diferente, então a questão da autoestima sua vai ser diminuída. E o humor também, né? Você falou uma série coisa interessante em relação à questão das maquiagens, que agora acho que estão até exagerando por demais, porque as pessoas, esses dias eu estava vendo até uma matéria, não me lembro qual foi o veículo de comunicação, estavam pregando pessoas maquiadas, como elas se apresentam nas redes sociais, Instagram, outras redes sociais, e ela sem filtro nenhum, você não reconhece a pessoa. Aí até tinha aquelas piadas, se perder aí ninguém acha, porque assim, as pessoas elas estão se transformando muito para tentar se encaixar nesse padrão de beleza que está se mudando. É como se você colocasse uma máscara na pessoa, que ela nas redes sociais é uma, na vida real é outra. E a gente vê assim, adolescentes, principalmente na primeira, já saindo da puberdade, 9, 10 anos, assim, bem novinhas mesmo, meninas muito maquiadas. Meninas com maquiagem de gente adulta, meninas com maquiagem. Eu já vi com unha, crianças com unha postiça, não acho um absurdo. Criança com eu acho que 12 anos. Eu acho que tudo tem eu já vi com menos que isso. Acho que tem tudo. E vermelhona, assim, aquelas coisas assim, bem. Um chamativo, né? Bem, aquelas unhas finas, né? Lá, eu não sei o nome daquelas unhas. Né? Tem as unhas também, tem os nomes. Gel. Tem unha de gel, tem unha de fibra, aí os formatos a mais fininha, que é bem fininha na ponta, é estileto, tem amendoada. E a gente vê meninas novinhas, adolescentes novinhas com esse tipo de... Então, isso aí é seguindo o padrão que a internet criou e que elas querem seguir, querem estar dentro daquele perfil ali dentro. Aí com isso vem os transtornos alimentares, né? Isso. Porque vai fazer com que, para ela ficar magrinha, se a adolescente, primeiro adolescente, ela ainda está formando o corpo. Então não necessariamente ela é magrinha. Ela só é magrinha se ela tiver, né, o biotipo magrinho. Então se ela está em transformação, ainda está crescendo, porque cresce, né? A adolescência cresce o quadril. Está ainda formando esse quadril, né? Os seios, então o que elas fazem? Elas ficam sem comer. Aí vai para a anorexia, vai para a bulimia. Por quê? Para poder manter um padrão que é criado pela rede social. Com certeza, né? Vocês abordaram aí um pouquinho das maquiagens, né? E a questão da moda, não é? Do estilo de se vestir, não é? Hoje a gente observa isso, que as adolescentes, como a gente percebe, elas não querem seguir um padrão próprio, né? A escolha tem que ser sua. Você que tem que escolher a sua vestimenta, você não tem que estar atrás de imagens nas redes sociais para que você se sinta bem. Porque a gente sabe também que as marcas também estão aí para propagar a marca e as pessoas que estão por detrás dela ficarem mais ricas. Né? O capitalismo. O capitalismo, né? E aí tem adolescentes que só quer um tênis se for de marca, só quer uma calça se for de marca. Se um celular ele quer de última geração. iPhone. Isso. E aí o iPhone. E aí vem a questão das dificuldades, né? Porque muitas vezes os seus pais não têm como acompanhar essa mídia, essas redes sociais, que está embalando. Mas aí só rapidinho, só interromper rapidinho aqui. Aí a questão daquilo que nós falamos, né? O limite. O limite. Porque minha filha lá, ela falou pra mãe que queria um iPhone. Aí. Eu falei com ela, você vai responder, porque eu não tenho. Você tem iPhone? Perguntei a mãe dela, você tem? Ela falou, não tem. Pois eu também não tenho. Quando ela completar 18 anos, que já está perto, está com 15, ela vai trabalhar, vai ver quanto custa um iPhone e ver se as condições dela, se entrar no orçamento dela, ela compra agora no meio, mesmo só se entrar, não sei, se você quiser dar o iPhone para ela, você dá. Aí eu não A questão de ter essa marca de celular não é porque acha. Ele diz que ele é bom, eu não entendo. Mas não é porque é bom
querem não é porque ele é bom, é porque todo mundo tá na moda, tá na moda. Eu sempre falo isso, o capitalismo é uma mas você não sai. Não, eu quero o iPhone porque realmente é bom. Mas não é por isso, eles É querem. porque meu amigo tem. Meu amigo tem, minha roda de amigos tem, então é interessante o iPhone ter, entendeu? Então, eu falei com o meu irmão mais velho, o Gardinho. A gente tava assistindo algum vídeo, não lembro sobre o que foi. Aí eu peguei e falei, Ninha, você não quer me dar um iPhone de presente não? Aí ele pegou e falou, toma vergonha, Laila, você nem quer porque você quer mesmo, você quer porque todo mundo tem. Mas é isso aí, falou certo, fechou Laila aí. E também os pais, igual ela falou, tem que ter limite, porque assim, muitas vezes eles se sacrificam tanto para dar uma determinada, para fazer a vontade do adolescente. De pais assim. E aí o que é que acontece? Esse adolescente, ele fica muito mimado, e quando ele fica adulto, ele não tem muito não tem objetivo para buscar um trabalho, porque tudo que ele quer, o pai está fornecendo, está dando na mão. Né? Então, como você disse, né? Você quer um iPhone para trabalhar quando você tiver 18 anos. Então, os jovens, o adolescente que vai se tornar jovem, ele tem que saber que aquilo que ele tem desejo de ter, ele pode conquistar quando ele tiver condições de ter. E aí é a questão do limite. Né? O limite. É eu, né? A última pergunta desse tópico, né? Esse seria o último. Como a cultura e os padrões de beleza influenciam a percepção do corpo dos adolescentes? É quase que uma pergunta puxando a outra, né? A gente já falou isso sobre a questão da maquiagem, já falamos sobre a questão das roupas, né, de marca. Já falamos... Um jovem se aceitar, né? Isso. Exatamente. Na maioria das vezes você se veste mais como as outras pessoas se vestem, se maqueia como todo mundo se maqueia, você não tem uma opinião própria. Não é que, tipo, eu acho bonito, eu vou vestir. Isso. Você pensa mais, eu acho bonito, mas minha amiga não vai achar, fulana de tal não vai achar, e eu não vou vestir o que elas acham bonito pra eu ficar no mesmo padrão que elas. É com o menino também, isso. Falei, ela, mas com todo porque mundo. na verdade quando a gente fala assim, a gente puxa muito pro lado das meninas, né? Mas isso também é uma questão para os meninos também, né? Tudo que a gente falou também vai muito pros meninos também. Questão de corte de cabelo, pintar cabelo, né? A orelha. Meu menino tem 13 anos. No final do ano, ele tava todo mundo pintando o cabelo da Copa. Os jogadores pintam o cabelo de loiro. Ah, mãe, eu quero pintar o cabelo de loiro. Eu falei que não, aí eu vou pedir ao meu pai. Aí, meu pai, quero pintar meu cabelo. Aí o pai, não. Mas meus colegas estão tudo pintando. Aí, ó. Os jogadores da seleção estão tudo pintando. Se o jogador da seleção tivesse preocupado em jogar, ele não teria perdido a Copa. Não é? Não teria perdido a Copa. Não vai pintar. E você já viu pintar no cabelo? Aí eu falo pra ele, você já viu seu tio pintando o cabelo? Você já viu seu pai pintando o cabelo? Né? Já viu seu tio com tatuagem? Eu boto muito a questão do exemplo que a gente tem em casa, né? A questão de tatuagem. Tem menino que a gente não vê mais a pele. Tem adolescente, criança, né? Adolescente. Porque 14 anos pra mim é criança ainda. Não começou a ter pequenininhas. E aí não tem mais. Já tá com o corpo assim todo tomado de tatuagem. Não faz a tatuagem porque acha bonito uma tatuagem. Toma o corpo todo. Então isso aí começa são essas questões culturais também, né? Meu irmão viu... eu não sei de onde é que ele tirou, mas ele... Lohan, mas não. Ele viu... ele viu alguém com a Ken, que agora todos os meninos estão usando. Aí ele ficou pedindo pra minha mãe. Aí pediu. Aí depois de um tempinho, aí minha mãe falou que não ia dar. Aí depois de um tempinho, ela deu, porque vai ser aniversário dele agora, tá chegando. Aí ele pegou e pediu de aniversário. Aí minha mãe deu. Aí ficou... Quando chegou perto agora, já de agosto, aí ficou de olho minha mãe, falando que queria uma do Flamengo. Antes ele queria uma normal, aí depois ele queria de qualquer coisa. Ele quis uma branca, aí depois quis do Flamengo. Aí hoje eu até falei, não comprou do Flamengo não, comprar outra. Mas aí pegou e comprou a do Flamengo, aí tá lá. Mas só porque ele viu um monte de menino usando. Aí ele falou pra minha mãe que ele queria, porque um monte de gente tinha. Mas ele nem deu tanta importância depois que adquiriu, isso que ele queria tanto, né? Foi depois. Comprou esses dias. Comprou semana passada. Ele tá usando, ele quer usar pra vir pra escola todo dia, pra ir pra igreja.
Agora, eu acredito que isso também é mais na adolescência mesmo. Depois, se a família não der o freio, não der o limite, vai passar. Porque eu já fui adolescente, eu sei, também eu queria muita coisa. O que estava na moda, o que meus colegas usavam e tal, né? Na época também minha mãe não tinha tantas condições, eu entendia mais, mas hoje não. Hoje eu vejo roupas assim de marca e falo, pô, que coisa feia, só porque tem marca, eu vou comprar caro, pra caramba. Isso. Aí eu falo, poxa, outra roupa baratinho, vestiu tão bem, eu vou deixar de comprar roupa porque eu me senti bem, né? Em frente ao espelho, pra comprar uma coisa só porque tem lá um símbolo da recruta, não sei o que, mas porque é caro. Hoje eu aprendi a dar valor ao meu dinheiro. E também, se eu me sentir bem com aquela roupa, ela pode custar R$10, eu vou deixar de comprar. Eu falo a mesma coisa, acho que é muito utilidade. Isso, mas eles vão aprendendo com o tempo. Principalmente quando vai acontecer com minha filha. Ainda bem que é uma fase. Trabalhar, vai ter que comprar as coisas. Fala, ó, rapaz, já vi que meus pais tinham razão. Aqui né, tudo caro que tem seu valor, né? Quando a gente vê que é tudo... Porque também é um incentivo, né? Quando você diz assim, isso aqui eu não vou dar para você, porque você vai se tornar jovem, vai trabalhar, você vai estudar e você vai adquirir. Que aí você continua sonhando por aquilo que você não teve na sua adolescência. Quando você tem tudo, você vai sonhar com o quê? É parado para pensar. Meu pai, né? Eu falo em termos assim de realizações de sonhos, né? Então, os sonhos, eles têm que continuar. Se eu quero um iPhone, eu tenho que continuar sonhando para quando eu tiver minha fase adulta, eu poder trabalhar e adquirir, entendeu? Se eu quero uma roupa de marca, aí eu vou resolver se eu vou dar 200 ou 300 reais naquela peça que está ali à disposição, não é? Chegamos agora no tópico 3, nosso último tópico, que vem falando sobre experiências pessoais e testemunhos. E a primeira pergunta é: como foi a sua experiência pessoal com as mudanças no corpo durante a adolescência? A gente estava até comentando aqui, né, antes aqui, nós três, que as minhas experiências foram muito naturais, né? Eu fui descobrindo mesmo, assim. Minha mãe não tinha muito... Não conversava muito sobre isso, mas eu sou de uma família que tem 5 irmãs. E com a diferença de uma para outra, pouco, né? 2 anos mais ou menos. Então a gente foi tipo se descobrindo, mas também não era aquela... Não falava diretamente, mas também quando a gente tinha dúvida, não deixava de falar, né? Então quando a gente procurava a dúvida, ela sempre tirava, era mais fechada para chegar, para iniciar a falar. Porque hoje em dia é mais comum a gente tentar esse diálogo com o adolescente. E antes, na época da minha adolescência, não era tão... Era um tabu muito grande. Existia muito tabu, mas também de qualquer forma, as coisas não eram atropeladas, porque a gente não tinha, assim, a informação que a gente tinha era a informação da época mesmo. Eu tinha aquela informação que eu precisava ter naquele momento. Eu não precisava ter uma informação. Se eu tenho 13, eu não precisava ter uma informação de uma coisa que não era necessária para mim, além de 13 anos. Então, foi muito natural, assim, eu não tive muita dificuldade, assim, não lembro. Se eu tive, também não lembro. A questão de mudança do corpo, eu toda a vida fui grandona e foi acontecendo já a menarca, né, que é a menstruação, já veio já bem mais tarde, já veio já com uns 15 anos, então, na verdade, dizem que depois da minha primeira menstruação, né, que é a menarca, que a menina começa a ter tino para namorar, para tudo, e eu já estava também com 15 anos também, apesar de quase namorar mesmo. É interessante que a minha, eu não fui criada por mãe. Mas assim, na minha adolescência, eu tinha uma vizinha que ela gostava muito de conversar. Quando eu tinha alguma dúvida, eu ia até ela. Mas eu não tive assim muito problema para poder viver essa mudança. Eu não sei se é porque a gente era um grupo de adolescentes que gostavam muito de brincar na rua. A gente brincava de baleada, a gente brincava de pular corda. Então essas coisas fazem com que você esqueça um pouquinho desse momento tão turbulento que você está vivendo na sua adolescência. Quando a sua adolescência é uma adolescência que você aproveita mais a sua juventude para brincar, entendeu? Para formar grupos, igual tinha baleada na rua, à noite a gente ia. Então eu não ficava muito cheia de muita coisa não nesse período. Então para mim foi uma fase maravilhosa. E quando eu tinha dúvida, eu tinha uma vizinha para poder perguntar e ela era muito aberta, sabe? Me falava tudo, me orientava, me explicava tudo. Mesmo na época que era muito tabu, viu?
Mas eu tinha uma vizinha que ela não tinha essa questão de tabu não, para conversar com a gente. Ela era direta. Igual eu falo com meus alunos na sala de aula. Eu falo, olha, tem que ter cuidado, porque a primeira menstruação, não é? Você pode ter um ato sexual e engravidar a primeira vez, se cuide. A gente fala muito sobre isso, né? Então eu não tive muita transtorno nesse período de adolescência, graças a Deus. Eu acho que antes a gente trabalhava melhor, a gente lidava melhor com esses assuntos do que as meninas hoje, assim. Principalmente as meninas, né? A gente passou em menina, mas principalmente as meninas, porque os meninos também têm essa fase. Tem. Os meninos, eu não sei se os meninos são mais descarados, né? Que você tem mais abertura né, de falar. As meninas são mais, você tem que chegar com mais cuidado, né? Tudo é mais... Na verdade, menina é tudo mais delicado, então a forma de chegar, não sei, vocês podem falar mais clareza do que eu, né? Fala um pouquinho sobre a minha experiência, né? Porque eu que sou adolescente ainda, e eu também nunca, depois da minha menstruação, era até engraçado, porque quando eu estudava no Bernadette ainda, eu tinha, eu tinha umas amigas que menstruaram mais cedo, o corpo evoluiu mais cedo, aí eu tinha muita vontade de que isso também acontecesse comigo. Aí eu queria passar por cima das coisas, eu queria que fosse mais adiantado, eu queria que minha menstruação viesse logo, pra eu virar mocinha e tal. Aí minha menstruação veio quando eu tive 12 anos, e eu tenho até amigas que... Cada dia vai mais, 9 anos. Por isso que eu tinha muita vontade de que a minha viesse logo, porque eu vi algumas amigas minhas vindo com 9. Eu tenho uma amiga que ela, novinha, ela sempre foi maior que eu, assim, aí ela não tinha muito corpo, mas depois que a menstruação dela veio, ela adquiriu muito corpo e muito cedo, quando a gente estava no Bernadette ainda, e aí eu queria muito que isso acontecesse comigo. Mas eu nunca fui muito magrinha assim, aí depois que minha menstruação veio, meu corpo só evoluiu mais, cresceu mais, questão de cólica. Eu nunca senti, desde que eu menstruei, eu só senti uma vez que eu passei mal, inclusive aí eu tive que ir para o hospital, mas aí foi só essa vez também. Tia Sônia estava falando de que a adolescência é a fase que a gente brinca na rua. No meu tempo foi. Esses dias, eu brinco assim às vezes também, esses dias até estava falando com um menino pequeno que eu brinco lá na rua, aí a gente fica sentado na porta de casa direto, aí a gente tava falando sobre política. Aí eu tava falando que na próxima eleição já ia votar. Aí ele pegou e perguntou quantos anos eu ia ter na próxima. Aí eu falei que eu ia ter 16 anos. Aí ele pegou e falou, ele parou assim, ficou pensando, ele falou, eu até ri. Ele falou, Laila vai fazer 16 anos e vai continuar criançona, assim. Aí eu falei, oxe, tu fala em que sentido? Aí ele falou, não, que agora você brinca com a gente na rua, tu fica até tarde brincando, só tem criança, tu é a mais velha e tu brinca. Aí eu tenho certeza que quando tu fizer 16 anos, tu ainda vai continuar brincando, assim. Tomara. Eu falei, entendi. Mas não são todas não, viu, adolescentes que gostam de brincar, não, viu? Que bom, né, que você, né? Mas é importante, né, você não pular, porque hoje em dia muitas meninas não brincam mais. Essa brincadeira que elas brincam na rua de correr ali. Eu passo lá e vejo. Elas brincam ali. Pé no litro, né? A gente brinca de um monte de coisa. Eu falei com o meu menino ontem, como foi que eu perguntei pra ele? Eu falei, João, você já brincou? Você sabe o que é? Foi uma brincadeira da minha época, eu não lembro não qual é. Aí ele pegou e falou, não. Eu fiz, não sabe o que é ter infância, não. Aí ele falou assim, mas já brincou de pau no litro? Eu falei, não. Não sabe o que é ter infância. Mas é verdade, a gente hoje passa na rua, você quase não vê assim, criança brincando, você vê muito criança com celular. Antigamente o primeiro beijo da menina era, não caiu no poço, né? Tipo, cai no poço. Não caiu no poço, não tem outra brincadeira. Cai no poço, a gente fica ansioso pra brincar. E a gente cutucava pra dizer, porque não queria beijar o menininho assim, né? Cutucava. Agora não. Agora lembro que na minha época, aqui no Maria mesmo, era negócio de mandar cartinha anônima, né? Hoje em dia é tudo WhatsApp, não tem mais cartinha, você já manda uma mensagem, né? Tá marcando em conta. Mas eu vejo que as redes sociais tiram um pouco da adolescência, a questão de estar realmente corpo a corpo, e hoje fica muito na questão online. Às vezes você está aqui, o colega está 1 metro distante de você e você está se comunicando, não é?
Então, essa questão aí da adolescência, nesse período, para mim, foi muito bom. Eu até hoje eu me lembro que eu brincava muito, Eu né? tive Para o uma Brasil, a gente adolescência ia também. para a rua para brincar. Brincava de corda, brincava de bicicleta, brincava de pé no livro, de aquele guarda meu anelzinho bem guardadinho. É, São brincadeiras que ficam na infância, mas que a gente, ao remeter, né, para o presente, a gente recorda do quanto foi bom. Que a senhora falou de questão de às vezes estar se comunicando pelo celular, mesmo quando a pessoa está perto. Esses dias eu fiz isso. Lohan estava no quarto dele, eu estava no meu. Aí ele pegou e falou bem assim: Olá, Ela, vem cá que eu tenho que te contar um negócio. Eu falei: Fala daí que eu vou ouvir. Aí ele pegou e falou: Não, tem que ser baixinho, que ninguém pode ouvir, não. Aí eu falei: Então me manda mensagem que eu vejo. Aí minha mãe riu. Ele tava Você tava com preguiça de o quarto dele do lado do meu. Eu falei: Manda mensagem que eu vejo. Aí ele me mandou um áudio, ainda me mandou falando bem baixinho, pra ninguém ouvir. Então, dando sequência aqui o nosso top 3, né? Vamos para a penúltima pergunta de hoje, ainda já está acabando, não foi rápida. Quais desafios, enquanto profissional, com relação à saúde e questões do corpo adolescente você enfrentou e como os superou? eu lembro assim de uma situação não tive muita não, assim, mas assim, eu lembro de uma situação de uma adolescente que chegou pra mim grávida. Uma gravidez desejada, né? Quem levou foi uma tia. E aí ela tava lá com a cara desse tamanho, que ela estava lá, não estava satisfeita. Mas ela foi. E aí quando chegou lá, eu fiz a primeira consulta dela de pré-natal, passei os exames, aí falei, esses aqui são os exames. Aí é um monte de exames, os primeiros exames. Ela, o quê? Aí eu falei, isso são um monte de exames, você tem que fazer e me trazer. Aí fui falar para ela das mudanças que ela ia começar a perceber, mesmo que na gravidez, ia começar a perceber aquelas mudanças. Ela fez, oi, não tem assim um dizer de fazer, oi. Meio debochado, Meio debochado. Eu falei, oi, sim, isso sim. Você vai trazer isso aqui. Aí falei, começando a falar para ela, tanto ela não queria nem fazer o pré-natal, né? Que não ia, porque quando falou que ia... Não tem muito a ver assim com a questão do corpo. Mas quando falou que ela tinha que estar lá todo mês, né, de tarde, que ela disse que dorme à tarde, que assiste. Aí tá lá todo mês, aí ela ficou assim, mas depois foi até tranquilo. Ela foi uma menina que não me deu trabalho durante o pré-natal. Ela não deu trabalho durante o parto também, assim, depois que ela pariu. Ela foi até uma mãe bem responsável, ela era novinha, parece que ela tinha 15 anos. Mas ela teve esse apoio, ela é criada com a avó, ela teve esse apoio de uma tia, parece, que pegou ela, levou no posto. Mas eu acho que essa questão, essas mudanças do corpo, principalmente, e a aceitação com essas situações, tem muito a ver com, nesse caso que eu estou falando, né? Tem muito a ver com a questão do parceiro, né? Se ela está de boa com o parceiro, com o pai do bebê, mas tá tudo bem. Eu percebo isso assim quando adolescentes vai. Se não tá, nada presta. Nada presta nesse período, assim, nada presta. Mas se elas estão de boa com o parceiro, os parceiros aceitando aquelas mudanças do corpo dela, que fica o peito avantajado, né? E começa algumas coisas que ela tem que deixar de fazer. Beber, acompanhar ele para onde for. Aí elas se... Não aceitam também, né? Elas não aceitam. Eu acho que eu lembro assim, eu não tive muito assim, diretamente em relação a corpo, assim, a mudança de corpo, não muito assim. Eu tive uma aluna, foi lá no passado, no nono ano, que a gente olhava assim, aparentemente, uma adolescente ainda, assim, em formação, né? E toda adolescente ainda está ainda, né? Esperando chegar às mudanças. Quando eu soube que, olha, a pessoa ela está grávida, eu fiquei, engravidou. Não, professora, eu engravidei, mas estou já morando com o meu parceiro. Então, assim, para mim, satisfação, né? Foi uma superação, porque hoje ela é mãe e continua com o parceiro dela. Então, assim, é uma coisa que você, assim, toma um impacto, assim, mas valeu a pena porque está... E quando uma adolescente ela é abandonada quando engravida, né?
E aí o parceiro muitas vezes diz assim, não quero mais porque você engravidou. Ele não diz para você não engravidar. Às vezes acontece isso, né? E a gente, como um profissional na área da educação, eu costumo muito falar sobre a questão da sexualidade. E eu falo assim, é um papo aberto. Eu digo assim, olha, se tiver alguma dúvida, coloque aqui dentro da caixinha. Não precisa se identificar. E a gente percebe que tem adolescentes que elas têm muita dúvida a questão da sexualidade. Né? A questão né? Porque às vezes não tem assim coragem de perguntar tudo, então de ter um diálogo com a pessoa mais madura. E na sala de aula, quando a gente tem esse momento que vai falar sobre essa questão, então isso vem e ajuda muito. E eu tenho assim, ficado muito satisfeita porque eu tenho visto que a maioria das minhas adolescentes, né, das minhas alunas adolescentes, elas não engravidaram cedo. Então, para mim, isso aí foi uma superação muito boa. Porque assim, na aula de ciência eu procuro orientar muito, né? Lá ela mesmo já assistiu a aula minha de ciência, né? Quando a gente vai falar a questão da reprodução sexual, né? Masculina e feminina. Então, quando a gente tem uma aula assim, com um papo muito aberto, que deixa o aluno muito à vontade, deixa o garoto também à vontade, porque eu falo, é o garoto que é o reprodutor. Então, assim, a gente consegue ver que essas adolescentes, elas não engravidaram cedo. A maioria delas continua aí, ó, adultas, e vão tomar a decisão de quando vai ser o momento certo para ter uma gravidez. Planejado, né? Planejado. Então, para mim, é uma grande satisfação, né? Não sei se eu respondi agora. A terceira e última pergunta desse tópico é: que conselhos você daria a outros adolescentes que estão passando por mudanças semelhantes? Eu diria o seguinte, que passa, eu já passei, todos nós que somos adultos hoje, já passamos por essas mudanças. E é bom falar com o pai ou com a mãe, o que é que está sentindo, se você está irritado, se você não dormiu direito à noite, se você está comendo demais, porque às vezes vem essas mudanças, né? Vem às vezes a questão da comilança, ou então vem a questão da falta de sono, ou vem a questão dos relacionamentos, que começa a brigar muito, e não consegue mais ter aquela harmonia entre os amigos, né? As meninas mesmo muitas vezes têm esses momentos, né? De briga, de confusão, mas tudo isso passa através de um bom diálogo, através de um bom aconselhamento. Consegue superar, né? Porque eu passei, estou aqui, né? E Deus tem me guiado. Eu recebo assim na unidade de saúde, eu recebo mais em relação a sexo, né? Meninas que iniciam uma vida sexual muito cedo e outra leva, normalmente não é nem da minha área, é de uma outra área que a amiga que já vai, não, vamos Tem lá. uma facilidade com você. É bem isso, eu já peguei assim, já alguns casos que é menina de outra área, que uma coleguinha que é da área lá de baixo, vamos lá conversar com a Marcela. E, gente, a gente tem que estar ali mesmo, porque é cada história que a gente ouve. É cada história que a gente ouve que a gente fala assim, ó. Mas assim, mas a gente E não ali pode. tem que ser como um confessionário, né? E a gente não pode julgar, né? com A gente não certeza. pode julgar, a gente tem que orientar mesmo, a gente tem que orientar. E eu oriento as meninas, né? Fala, mas só que eu sempre, nas minhas orientações, eu sempre falo, ó, sua mãe, eu vou fazer aqui, qualquer dúvida, você pode voltar, eu falo para elas, né? Qualquer dúvida pode vir, às vezes já faço teste rápido, né? Escondido, eu fico meio-dia, ó, vem meio-dia, para ninguém na unidade perceber que está fazendo um teste rápido. Inicia o tratamento quando precisa, e eu falo assim, agora, sua mãe é sua melhor amiga. Se você precisar de mim aqui, eu vou estar aqui. Mas sua mãe é sua melhor amiga, seu responsável é seu melhor amigo. Ela pode até brigar, ela pode até chatear, brigar, até os tapinhas, você tá merecendo, eu falo que você tá merecendo mesmo. Mas é sempre pro seu bem. Tudo que sua mãe fizer com você, o que ela te falar, quer dizer, é sempre pro seu bem. Eu sempre oriento que os pais são os melhores amigos. São as melhores escolhas da gente, são os pais. Eles não vão fazer nada que prejudique, por mais que a gente não goste da atitude deles. Eu sempre falo isso, assim, né? E sempre falo o que Solinete falou também. Vai passar, é uma fase, tudo vai passar. Nada é para sempre. Você já está aqui, você vai melhorar, você vai passar, vai terminar o tratamento, a gente orienta o que tinha que orientar, mas vai passar. E você não vai voltar a fazer, porque você vai
É uma questão, a resistência do uso do preservativo é muito grande, né? Mas não é porque elas não querem usar, as meninas até querem, quem não gosta de usar é os benditos dos meninos. Os meninos não gostam de usar e as meninas, para satisfazer a vontade deles, elas não usam. Ah, eu quero usar, só que ele não quer. E o feminino, Marcele, tá chegando com mais facilidade agora? Não, assim, na unidade de saúde tem, mas as meninas não tem esse costume, porque os meninos não gostam, porque é estranho mesmo. O preservativo feminino. Até para colocar ele é meio estranho. Então, se você não tiver uma intimidade bem boa, até para a fase adulta, se não tiver uma intimidade bem boa com o seu parceiro, é estranho o uso daquele uso ali. E da camisinha feminina. E elas não usam, não é porque elas não querem, às vezes até querem, porque elas preferem usar o preservativo do que usar. O anticoncepcional. Porque para o anticoncepcional, o que vai acontecer? Vai levar para casa. Aí alguém vai ver. Então, elas não se preocupam muito com essa questão do corpo, não é todo mundo. As que chegam pra mim, mas assim, as que chegam pra mim, mas é um outro público também, entendeu? E justamente falta esse diálogo. Se tivesse talvez o diálogo com a família, né, não ia ter a preocupação de levar o preservativo, o anticoncepcional para casa. Então, aí toma uma injeção no posto mesmo. E a injeção, os efeitos colaterais são bem piores, né? Elas ficam, o peito aumenta bastante, aí engorda bastante, nasce muita espinha, né? Tem os transtornos de humor também, porque a injeção pode dar os hormônios, né? Os hormônios podem dar esse transtorno de ansiedade, então tudo isso. Mas a gente percebe que é para satisfazer o parceiro. Aí eu falo, você tem que usar, ele tem que entender que é você, é o seu corpo, é o seu desejo, que o seu desejo também conta, Sim. Não é só o dele. O que você, não é um casal, você faz sexo sozinho? Não, é um casal, se é um casal tem que ter a opinião dos dois, vocês dois têm que chegar num consenso. Mesmo porque não tem só a questão do filho. Exatamente, né? exatamente. A questão principal são as doenças. As doenças. Parceiros que não transam só com uma menina, né? Você pega uma mais inocente, aí já tá com outro mais... E eu falo a gravidez, a consequência é o filho, que você vai, né, perder a parte da sua adolescência ali. Mas se você tiver apoio, você vai ter um bebê, vai ter o seu bonequinho para você brincar, e se for uma doença. Com certeza. Né? Se for uma doença como sífilis você trata. E tá de boa. E uma doença como outra que cresceu muito o número aqui em Pau-Brasil, né? Em geral também. Então, Você fala só ali o... Não, já falei. Era isso que você ia falar. E assim, muito interessante você falar em relação ao público que ele procura nos postos de saúde, a questão da ética. Muitos adolescentes ainda se prendem com medo de vazar alguma informação lá. Tanto lá, no hospital, mas assim, isso aí na verdade é um... Então, profissional é um achismo. Mas se não procuram porque você tem esse respaldo aí. Mas é um achismo. O que acontece na área de saúde? A gente não sabe, a gente não fala. Primeiro, a gente não foca, assim. Eu falo com experiência de causa mesmo. É um transtorno para fazer citologia hoje em ginecológico. Ah, não, que eu tenho vergonha. Ô, filha, vai, pode fazer, porque... No outro dia a gente nem lembra, porque a gente está ali, o que a gente está focando ali é fazer uma coleta, a gente vai fazer a coleta. Não vai associar o órgão, a coleta, a pessoa, a gente não faz isso. Acho que já porque é tudo natural. É uma coisa que para mim é natural, entendeu? Para quem vai, talvez seja uma coisa que é natural. Mas tem, não vou lá não, porque eu não vou fazer empadronamento familiar, porque minha mãe pode ficar sabendo. Mas eu respeito. É justamente não ficar sabendo quem é que falar. Não faz de algum momento. Então tem que falta esse... Mas eu respeito e falo, ó, então você vem. Alguns locais ainda então você vem depois. Aí eu não faço sua ficha na recepção. Aí eu atendo dentro da minha sala, eu lanço dentro da minha sala, não lanço pela recepção, para não ter... Então, a gente ganha confiança dele. E já cheguei até a fazer assim, as palestras, as oficinas, fazer primeiro com os pais. Os responsáveis, para que os responsáveis entendam que a criança, o adolescente que for para essa oficina, a gente não vai ensinar como fazer sexo, não, a gente vai prevenir, para quando for, para chegar nessa fase de a pessoa querer fazer pelo menos com responsabilidade. Com certeza. Né? Aí, na época lá, na outra semana eles vieram, mas depois não vem.
é um público que realmente não... Lá ela já foi, já lá para a oficina lá. Mas lá ela foi também porque lá ela é diferenciada também, né? E a mãe de lá também é da saúde. Então já tem um outro olhar, entendeu? Já tem um outro olhar. Mas... Eu acho que ainda é um paradigma que precisa ser quebrado. Às vezes, se fizer uma palestra dessa numa escola, nem todo pai vai encarar dessa forma. Tem pai que tem aberta, não, isso aqui é realmente uma orientação que meu filho precisa ter. Eu não sei dar para ele, a escola está dando, vou encarar naturalmente. Mas até temos que não encarar. profissionais. Até profissionais. Você vai fazer a palestra com usar um preservativo, com... Até profissionais que recebem o Jornal da Educação não aceita assim. Não é que não aceita. Não sei, não entendo não, assim. É complicado também. Exatamente por isso, né? Porque se quebrasse essa barreira aí, ia melhorar muito. Exatamente. Se usasse o uso, né? Às vezes o uso da camisinha não é nem correto, né? Usa de uma forma correta. Justamente. E quer falar mais alguma coisa, minha filha? Ou vamos encerrar? Então, agradecer nossas duas convidadas aqui pelo bate-papo excelente que tivemos aqui, né? Fantástico. Que, tá vendo que o tempo passa, a gente nem percebe, né? Começa a conversar e aí, desenrolado da conversa, foi bem esclarecedor aqui. Espero que quem esteja assistindo aí tenha tirado as dúvidas aí. Depois só procurar, viu? Procura as duas aqui, professora Marcela, das dúvidas. E aí, se vocês quiserem fazer as considerações finais aí, pode ser uma, depois a outra. A gente poder encerrar. Vou deixar ela fechar, viu? mas eu agradeço, né? A oportunidade, o espaço para a gente falar. E é interessante porque, assim, o público adolescente, como eu já disse assim, várias vezes na minha fala aqui, é resistente para procurar a unidade de saúde, né? Para procurar essa... Primeiro, acho que eles se acham já, né? Assim, a internet está aí para ensinar tudo. Uma criança falou para mim no PSE, meu PSE é aqui nessa escola aqui na Otávio Mangabeira. Aí quando eu comecei a falar sobre a fase da puberdade, a gente começou pela fase da puberdade. Tia, aí eu sei tudo já, o Google fala tudo já. Aí eu peguei e falei dessa forma. Aí eu falei, não, o Google fala realmente. Mas ele pula as etapas, ele ultrapassa. Então ele está começando pela puberdade. Mas quem quiser aparecer, né? Tirar as dúvidas. Uma série à disposição. Tá? Obrigada, gente. Eu só tenho a agradecer também, né? Pela oportunidade da gente poder assim, compartilhar com vocês a nossa experiência em sala de aula com adolescentes, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com adolescentes, porque assim, às vezes quando a gente vai tratar da questão da sexualidade, eu gosto de ter um papo aberto, sem tabus. E aí eu digo, isso é assim, o seu corpo está em desenvolvimento, a sua primeira relação sexual, se você não se cuidar, você pode vir a engravidar e ter uma gravidez indesejável. Tenha muito cuidado. Os garotos também, eu falo sempre, é o reprodutor. Não só as mulheres têm que ter, né, usar o preservativo, mas o homem também tem que ter essa responsabilidade. Então a gente deixa assim uma aula assim com muita conscientização. Porque se nós, profissionais da área de educação, nós formos falar sobre a questão da sexualidade, temos assim um diálogo mais aberto, mas a linguagem deles fica melhor para poder eles compreenderem e até mesmo não ter medo de fazer uma pergunta, de perguntar algumas coisas, como eu ouvi uma vez uma garota disse assim, mas professora, quando é que eu vou saber? Quando é que o meu corpo está no momento de uma gravidez, né? Que é o fértil. E aí eu passei as coordenadas, né? Eu não sabia que era isso. Eu digo, assim. Esse momento aí, se você tiver uma relação sexual sem uma camisinha, você engravida. É importante do autoconhecimento, né? Essa aí é importante do autoconhecimento, se você conhece seu corpo. E aí, quando a gente vai a questão do corpo, né? E é por isso que a gente fala, cuidado com o toque. Você quer ter uma relação sexual agora? Ou é depois, quando você já tem realmente, né, responsabilidade para ter um ato sexual? Porque não é preciso você, sendo adolescente, já estar se relacionando com o parceiro, né? Você tem que ter a sua idade, a idade própria para ter esse momento, né? Porque todo adolescente vai ser um jovem. Espere chegar à juventude. Porque se você começa a não conhecer o seu corpo, qualquer toque que vá
você vai sentir sensação já sexual. Eu digo sempre para minhas alunas, olha, tem lugares aí que são eróticas, e você não pode, né? É o ponto do Y, que você não pode deixar pegar. Porque se você não quer ter uma relação sexual agora, por que você vai deixar, né, colocar a mão aonde não deve? Então, você mesmo que tem que ter conhecimento do seu corpo. Até onde, né? Até onde pode ser esse limite? Porque esse limite, quem dá é você. E você tem que ser firme para dizer não ou sim. Mas um sim consciente, né? Porque cada um tem o seu momento de ter o seu ato sexual pela primeira vez. Eu me recordo muito bem que quando minha filha ela teve a primeira menstruação, eu disse para ela, você já é uma mulher. E ela teve 14 anos, viu? E aí ele foi explicar por quê, né? Aí eu peguei o material e falei, olha, é assim, se você engravidar. É tanto que ela teve o primeiro filho com 25 anos. 25 anos. Ela teve uma filha quando ela quis. Ela disse, é o momento de eu engravidar. Entendeu? Uma gravidez consciente, né? Que nós devemos ter, toda mulher deve ter uma gravidez consciente. Porque filho é algo que você leva para o resto da vida. Responsabilidade do resto da vida. E aí, por isso, adolescentes, você tem que se amar. Primeiramente, você se amar. Amar seu corpo, ser feliz e aproveitar a adolescência para poder ser uma pessoa feliz. Certo? Tudo de bom para vocês aí. Eu primeiramente quero agradecer às nossas convidadas e a oportunidade de participar de mais um podcast, que esse já é o segundo que eu estou participando. E agradecer, né, pelo nosso bate-papo, que foi muito bom, a gente aprendeu muita coisa, compartilhou aqui testemunhas, que nem falou nos tópicos. E é isso, obrigada. Bom, para finalizar, agradecer mais uma vez aqui pela paciência de vocês, pelas experiências que trouxeram para cá, pelo bate-papo sadio, bate-papo gostoso. E tenho certeza que tirou dúvidas de muita gente aí, viu? Finalizar, vou agradecer também nossos patrocinadores, vereador Nego Helder, Elitnet, Doutor Ventura, Cantinho Brasil, professora Zaira, professora Lucinha e professor Josivaldo. Muito obrigado. E dizer a vocês, não deixem de curtir, ativar o sininho e dizer que nosso próximo episódio vem aí, o episódio 7 do Pod Semes. Breve vamos anunciar aí qual será o tema. E mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.